Olá, estamos começando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde, e é sempre muito bom estar com você. E a gente já começa o programa convidando você para interagir conosco. Entre lá no nosso site www.programavivamais.com.br, interaja conosco, lá você pode ver o telefone de todos os nossos convidados, dá para clicar no Assista Aqui e assistir os programas dos últimos 5 anos. E pode mandar suas perguntas, não precisa ser para o último, pode mandar para todos os programas que nós já fizemos e nós vamos trazer os convidados de novo. Eu sei que o grande convidado que todo mundo vive pedindo para trazer de novo é o doutor, aquele que te deu aula? Lair Ribeiro. Lair Ribeiro, tô ficando velha, gente, a gente vai ficando velha e esquecida. Enquanto eu estava falando, eu estava tentando lembrar o nome do doutor Lair Ribeiro. O doutor Lair Ribeiro é o que mais recebe e-mails e nós vamos trazê-lo novamente. Inclusive, nós estamos programando e fazer uma sequência de 10 programas com ele, né, Miguel? E vai dar certo, se aguarde que logo mais nós vamos fazer. Isso, inclusive, por sugestão do Lair. Tá? É ele que se prontificou, que ele tem um próprio estúdio, ele tem um próprio estúdio dele, nos convidou para ir lá gravar 10 programas com ele. Então, você fique atento que eu vou responder todas aquelas perguntas que vocês mandaram, eu prometo. Mas, hoje nós estamos aqui com a Cíntia, que é Cíntia Deober, que é fisioterapeuta, e o Vitor Hugo Deober, que é educador físico, personal trainer, e os dois são proprietários da Ápice, que é a academia que tem no Sheraton. Isso mesmo. E esqueci de dizer que o Vitor Hugo também é especialista em nutrição esportiva. Isso. Então, sejam bem-vindos. É a primeira vez, que seja a primeira de muitas. Obrigado, Ana. Talvez a gente não vá falar aqui todas as coisas que você gostaria de escutar. Se ficarem dúvidas, mande e-mail. Nós trazemos a Cíntia e o Vitor Hugo de novo. Sejam bem-vindos, Cíntia. Nós que agradecemos muito estar aqui. É muito bom estar partilhando com você sobre saúde, sobre o nosso trabalho, que a gente adora fazer. E é muito bacana essa oportunidade da gente poder apresentar para as pessoas opções de saúde. Estamos que é felizes. A nossa ideia. Né? E como a gente sempre começa com as mulheres bonitas, tá? É sempre melhor para quem está assistindo, né? Cíntia, o que é reeducação postural? Miguel, é uma coisa muito bacana que eu amo fazer. A reeducação postural, nesse trabalho, a gente procura oferecer para a pessoa que vem buscar uma organização global do movimento dela. Como se faz isso? A gente faz uma análise, o trabalho de reeducação postural ele parte de um princípio onde a gente vê, observa e conhece o corpo que está à nossa frente. Uma vez conhecido como ele funciona, é que a gente começa a bolar uma estratégia de trabalho. Nós vamos então buscar tudo aquilo que vai favorecer a harmonização das forças sobre esse aparelho locomotor. Aonde tem excesso de força, a gente procura relaxar, alongar e amenizar essas forças. E aonde tem pouca força, debilidade, retrações musculares, a gente então procura alimentar da forma correta esses grupos musculares. A reeducação postural que eu realizo, que a gente faz lá na Ápice, é uma reeducação postural baseada em alguns métodos, principalmente o método das cadeias musculares e o método da reeducação postural do Ivaldo Bertazzo. São profissionais assim que eu tenho como referência para a minha vida, que é a fisioterapeuta belga, que já não vive mais, a Gudelive Dennis Struve, e o Ivaldo Bertazzo. Então, são gênios assim do movimento, com os quais eu pude estudar. E eles têm muito esse respeito ao corpo, né? Quer dizer, isso é uma coisa personalizada, né? Muito personalizada, muito personalizada. Não dá para alguém que foi lá, teve aula contigo... sair repetindo? Sair repetindo, né? Resolver que o amigo pode fazer igual, né? Com não, cada um né? tem cada um tem a sua prescrição. E uma coisa que eu noto muito, olha, eu sou dentista, né? Tu vê, eu atendo paciente normalmente deitado numa cadeira. Mas tu vai deitar a cadeira e começa, doutor, tem uma dor aqui nas minhas costas, não sei o quê. Doutor... E na rua também, tu vê muitas pessoas andando corcunda, né? Que deve ser o ideal essas pessoas procurarem uma reeducação postural, né? Exatamente. Isso funciona também para a pessoa no dia a dia, no trabalho dela? Muito, Ana, muito, porque assim, é um trabalho muito... O que eu mais escuto das pessoas é que elas começam a se sentir em paz com o próprio corpo, nos seus movimentos em geral, tanto no trabalho quanto na sua atividade esportiva, porque a pessoa não precisa parar de fazer o seu tênis, a sua natação, a sua musculação para fazer a reeducação postural. Ela vai fazer como prevenção para poder ter um movimento mais limpo, vamos dizer assim,
né? Então, sem vícios. Às vezes a pessoa traz lá da infância, lá da adolescência, um vício postural por uma imagem que ela construiu dela mesma. Um lá cresceu rápido demais, o outro lá era obeso. Se via de um jeito, se comportou de um jeito com aquele corpo, quando ele não tinha sua identidade formada. E passou a carregar e funcionar esse corpo sempre de uma forma desorganizada. Uns pulsando para frente, com uma postura toda projetada para frente, outros com uma postura projetada para dentro, outros talvez com um desvio lateral, e o corpo vai funcionando assim mesmo, ele se adapta, só que sofre muito para fazer isso. E aí daqui a pouco começa uma dor num quadril, numa cervical, numa lombar, uma dor de cabeça. Quando vai ver é um excesso de trabalho tão exacerbado, né, em algum ponto do corpo, que acaba complicando a circulação desse lugar, pode comprimir um ramo nervoso importante, pode estar fazendo uma coaptação inadequada numa articulação. Uma coaptação, uma congruência, não fica bem ajustada a articulação. Desarticulando alguma coisa. Eu só vou te fazer todas as perguntas que eu achar que as pessoas que estão nos assistindo possam ter dúvidas. Claro que sim. Frequente, Ana, que acho que a Cíntia está falando, é que tem muita gente, por exemplo, que se queixa de dormência no braço, dormência na mão. Isso aí. Faz torcicolo de repetição. Com frequência, né? Isso aí mesmo. Por má posição, por vício de postura. Que é uma coisa que tu vê muito lá no paciente, porque a gente atende muito paciente assim, que tanto a Ana quanto eu, Cíntia, o paciente, via de regra, está deitado. Então, isso é uma queixa muito frequente. A gente vê pessoas jovens que começa a operar o paciente, quer dizer, ele não está sentindo dor nenhuma, porque está bloqueado, está anestesiado, mas num determinado momento ele começa a ficar inquieto. E tu vai ver o que é. Eu tenho dor nas costas, eu não posso ficar nessa posição. Pô, mas tem 30 e poucos anos, como é que não pode ficar nessa posição? Né? Isso é coisa de velho, coisa para velho que nem eu, né? Não para um guri novo. Mas é que se a gente for ver, determinado segmento do corpo dele já trabalhou como um idoso, porque ele trabalhou em sobrecarga todo o tempo. Ele acaba porque ali tinha uma de velho. Isso, e também porque daqui a pouco em determinada região da coluna ou de algum membro, ele está sempre trabalhando para sustentar um corpo que pende para algum lado, por exemplo. Então isso é muito sutil, mas com o passar do tempo vai agravando, vai deformando a articulação, vai fazendo com que realmente tenha um trabalho de que vários grupos musculares deveriam estar dando conta, só um está fazendo sozinho. Enquanto isso, o opositor, o antagonista, está enfraquecendo, porque não está sendo utilizado. Então a gente vai vendo um desenho corporal, às vezes a pessoa tem barriga, na verdade ela não tem tanta barriga assim, só que ela tem um abdominal tão fraco, porque ele não é ativado, porque os paravertebrais trabalham tanto, e aí o abdominal não consegue trabalhar, porque quando um agonista trabalha muito, o antagonista relaxa. Né? Quando um músculo trabalha demais, o seu opositor tem que relaxar. Então, com isso, a gente não tem um desequilíbrio muito grande. E aí a pessoa vai deformando o corpo, vai ficando até com uma estética alterada. Às vezes a pessoa fica descontente com o corpo, porque acha que está muito com a dorsal muito curva, ou com a barriga muito proeminente, ou daqui a pouco, sei lá, o bumbum não está tão como gostaria, né? E vai ver o que acontece porque ela não tem postura, não está com o corpo alinhado, né? Eu já tive casos, por exemplo, de alunas que começaram a fazer aula e depois perguntaram para elas se elas tinham posto prótese nas mamas. Mas não botaram. O que acontece é que elas se alinharam de tal forma, ficaram eretas, né? E a mama apareceu. Ela já estava ali, só que não aparecia. Então, quando a gente harmoniza as forças, o corpo fica mais bonito. Fica mais saudável e mais bonito. Eu já te ouvi dizer que um corpo saudável é bonito. Isso. Nem sempre acontece o contrário. Exato. Né? E eu concordo contigo plenamente, porque eu vejo isso. O que a gente costuma falar, né, como a gente trabalha com suplementação, é que eu posso ter uma pessoa bonita, que tem uma genética boa, mas infelizmente, como faz? Bebe, fuma, usa droga, está se estragando. Então, pode estar sem postura também, está ficando toda torta, assim, né? Acaba perdendo a beleza. Fazendo exercício errado, que é da tua área, né, Vitor? Que é uma coisa que tu deve ver muito, né? Então, essa pessoa, apesar de ela ter tido o privilégio de ter nascido bonita,
ela não tem saúde. Tu faz uma bateria de exames, tu vai ver isso, né? Que de repente tem uma articulação mais desgastada do que outra, tem um músculo mais desgastado, está estragando algum órgão, e nós devemos nos lembrar, essa é a frase do Laer Ribeiro, tá? Que não sei de onde o Laer tirou, mas eu me lembro bem das aulas dele, que a tua idade é a idade do teu órgão mais velho. Quer dizer, o cara tem 20 anos, tá? Mas o fígado dele tem 100, ele tem 100 anos de idade. Né? Ele tem 20, mas a articulação, como tu disse, né? Está desgastado e tem 70, ele tem 70. Exato. Na verdade, porque é onde vai pegar ele. Agora, toda vez que eu tenho alguém saudável, esse alguém saudável é bonito. Graças a Deus, muitas vezes o nariz não é bonito, tá, Vitor? Então daí serve o cirurgião plástico, a orelha. Às vezes os dentes não estão bem. Ainda bem, né? Isso não dá, né? Para consertar com exercício. Não dá para ajustar, porque senão a minha especialidade ia para o espaço, né? Nossa. Mas assim, a parte física, o que tu olha a pessoa, essa pessoa é bonita. Eu acho que o trabalho de vocês em conjunto se presta muito para isso, né? Quer dizer, porque muitas vezes o que a gente vê na academia, e daí a importância do personal, é que até por... E gente que já treinou com o personal, o cara começa... Quando tu vai fazer medição de massa muscular, de percentual de gordura e tal, que tu mostra para eles, ó, tu tem muito mais massa magra no braço direito que no esquerdo, ou na perna esquerda que na direita, porque quando ele faz exercício, ele acaba fazendo errado, né? Que eu acho que é o que vocês orientam ali, né? Exatamente. Nós temos, assim, no nosso trabalho... Miguel, ele começa sempre com uma avaliação física, né? Então, realmente o trabalho é totalmente personalizado. A pessoa, primeiro, ela é reconhecida, né? Ela fala um pouco dela, né, da experiência. Passa primeiro pela Cíntia? Como é que você na verdade, assim, ó, o cliente, quando ele chega, ele é apresentado para todos os serviços que nossa empresa tem, tá? E são vários serviços. Então, eles fazem uma primeira escolha. A partir dessa primeira escolha, ele vai então fazer uma entrevista com esse profissional. Pode acontecer do profissional entender que não é bem o caso para iniciar com ele, talvez tenha que iniciar com um outro profissional antes, então ele vai ser encaminhado. Tá? Mas se ele entender, bom, é comigo mesmo, vamos fazer o trabalho, vamos atender esse aluno, né? Então, aí ele faz uma avaliação. E nessa avaliação eu vou conhecer esse aluno, eu vou ver o que ele precisa. Então eu monto um treinamento para iniciar o trabalho com ele. Só que esse treinamento que eu iniciei não é o treinamento que eu vou dar continuidade. Por quê? Porque quando eu aplico o treinamento que eu teorizei, na prática eu percebo que tem que fazer alguns ajustes. Né? Então eu começo a fazer algumas correções. E aí eu vou fazendo um treinamento totalmente personalizado, ou seja, ele fica realmente adaptado para a necessidade dele naquele momento. Passado mais ou menos 2, 3 meses, ele vai passar por uma reavaliação. Nessa reavaliação, então, a gente vai ver como é que está esse andamento. Está dentro daquilo que a gente estava esperando ou não? Por que não está? E aí... O nosso trabalho ele vai muito em cima de resultado. Né? O nosso cliente, na nossa empresa, não existe aquele sistema que é muito comum nessa nossa área aí, do fitness, né? Que é a área que é o sistema de pagamento anual ou semestral. O nosso cliente faz sempre os pagamentos mensais, porque nós não temos a garantia de que ele vai estar lá o mês que vem. No entanto, nós temos alunos com mais de 15 anos conosco. Por quê? Porque é todo mês uma conquista. A cada mês a gente conquista novamente o nosso cliente para ele renovar conosco e assim sucessivamente. Então nós precisamos do resultado. O nosso cliente ele tem que melhorar, ele não é um cliente que assim, não, esse aqui eu já defendi, já fechei um plano com ele 10 meses, agora eu estou tranquilo, só vou me preocupar com ele daqui 10 meses. Não. Nosso cliente, a gente se preocupa dia a dia, treino a treino, né? Inclusive quando ele não está treinando, nós estamos preocupados com ele. Nós estamos normalmente envolvidos através de mensagem, ligação, e-mail, enfim, a gente acha formas de manter o nosso aluno, nosso paciente sempre bem acompanhado, né, para que ele esteja evoluindo, para que ele esteja melhorando. Que eu acho que é o certo, né? O certo é fazer uma avaliação periódica.
Sim. Até porque as coisas mudam. Sem dúvida. Né? O corpo é dinâmico. Exatamente. É o que a gente faz quando a gente faz suplementação. Isso. Que faz bateria de exames. Quer dizer, eu vou fazer... Tem muita gente que diz assim, doutor, mas eu vou ter que fazer de novo. Mas é óbvio que vai. Né? Vai mudar, né? Mas eu vou ter que fazer quanto tempo? Pro resto da vida. Sim. Né? Monitoramento. O que eu sempre falo para eles, eu uso daí a área da Ana. Eu digo assim, velho, tu escova os dentes todo dia? Escova. Ou uma vez a cada semana, né? Não. Tu toma banho todos os dias? Não, se tu é um cara que escova uma vez por semana, tu vai ter o resultado de quem escova uma vez por semana. Exatamente. Se escova todos os dias, vai ter o resultado de quem escova todos os dias, né? Então, eu acho que é importante realmente que a pessoa se dê conta que em qualquer profissão, o que ele tem que fazer é acompanhamento. Acompanhamento. Tá? Que eu acho que é uma coisa importante. Claro. Isso. Até porque nós, como nós trabalhamos assim, tem a parte do exercício, mas também tem a parte da nutrição. Tá? Nós temos, inclusive, nutricionista da nossa empresa, né? A Débora Vargas. Ela trabalha conosco há mais de 10 anos e ela faz um trabalho que sempre ela entra quando é um caso um pouco especial. Ou seja, em situações assim, vamos dizer, pequenos detalhes de ajuste, nós, os professores fazem, né? Os fisioterapeutas também têm uma noção para poder fazer alguma orientação. Mas quando precisa fazer uma organização integral da alimentação, então nós encaminhamos para a nossa nutricionista. Até porque tu é especialista em nutrição. Exatamente. Também, né? Como eu tenho essa especialização em nutrição esportiva, eu tenho uma interferência grande assim, na parte nutricional dos meus alunos, mas, eventualmente, eu realmente encaminho porque eu entendo que, em alguns casos, precisa, né, um nutricionista para trazer todo o cardápio da pessoa dia a dia. Bom, eu vou te interromper só um minutinho, Vitor, que está na hora do nosso comercial certo. E a gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Quem sabe uma bicicleta? Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai. Amor? Oi, amor. Cachorro precisa de espaço. Tomei uma decisão. Quem sabe uma bicicleta? Ué, e o churrasco? Ai. E agora? Essa foi por pouco. Amor? Oi, amor. Tomei uma decisão. Ué, e o churrasco? Ai. E agora? Essa foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas. Existem dois tipos de residências, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins.
Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro, não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma mostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Se você está nos acessando agora, nós estamos falando uma coisa que eu acho que é de interesse para todo mundo, tá? Primeiro, como treinar corretamente, né? Segundo, reeducação postural, que eu vou perguntar para a Cíntia, mas na verdade a resposta eu já sei, né? Para quem serve, Cíntia? Acho que para todo mundo, né? Mas... Para todo mundo, sim, para todo mundo. Eu trabalho com o público a partir da adolescência, né? Tenho mais experiência com adultos, mas já trabalhei com adolescentes. Mas adolescente eu acho que é a pessoa que mais tem falta de postura no corpo, né? O adolescente é muito interessante, Ana, porque assim, eles têm uma postura que dificilmente é a natural deles. Como o adolescente vive a vida do grupo, isso é natural, é fisiológico, né? É saudável, inclusive, que eles absorvam um pouco daquele grupo que não é o grupo da família, né? Eles acabam assumindo aquela postura que o grupo aceita bem. Então, eles acabam se imitando um pouco, o próprio gestual, a linguagem, enfim, né? E nem sempre é a postura natural daquele corpo. Nem sempre eles estão em equilíbrio com o que eles são por dentro. Porque a nossa postura, ela fala por nós, muito mais do que a nossa boca, muito mais do que as nossas palavras. Então, o nosso corpo todo se expressa. Na adolescência, eles estão aprendendo a se expressar de uma forma mais autêntica, né? Então, eles um pouco querem falar o que o grupo está falando, um pouco querem responder o que esperam deles. Então, por vezes, isso causa algum conflito. E eles ficam, assim, com uma postura que não é aquilo que faz bem, que e se aprisionam nisso por algum tempo. Aí, o que vai dar isso no futuro? Pode ser que quando ele seja mais maduro, seus 18, 20, entre na faculdade, comece a ter sua vida mais madura, ele volte àquela pulsão, né? Aquela organização natural do corpo dele e ele fica em paz com isso. Se ele for um atleta, se ele fizer exercício regularmente, mais fácil ainda. Se não, se for um adolescente sedentário que se transformar num adulto sedentário, aí nós temos mais chance de ter problemas. Porque ele, então, se ele foi visto como o adolescente nerd, por exemplo, o adolescente nerd, o que é? É o cara concentrado no estudo, um cara voltado para dentro, introspectivo, com aquele dorso curvo, com aquela cabeça baixa, com aquele olhar para baixo, com aquele joelho semifletido, né? Aquela coisa com pouca expressão. E ele pode carregar essa postura para o resto da vida. Ainda que ele não queira ser assim. Mas isso fica como um registro, né? Então, o nosso corpo, assim como ele pode nos libertar para as nossas expressões, e ele pode falar por nós, ele também pode aprisionar as nossas expressões, se a gente não souber usar esse corpo, se a gente não souber usar esses movimentos com leveza, com fluidez. Né? Você consegue corrigir esse pessoal que chega lá corcunda? Tem um pessoal que cresce muito, né? Tem, também. E que, numa certa época da vida, eu acho que elas têm, como tu falou, tem menina que quando tu melhora a posição, eventualmente aparece a mama.
Isso. Tem outras que para esconder a mama, como começa a crescer muito cedo, acaba ficando corcunda ou que cresceu muito. O mesmo acontece com a menina que é mais cheinha também, que se retrai e que também não quer aparecer muito, daí ela não faz exercício porque ela não quer se expor em público, e, enfim, aí ela vira uma sedentária forçada, porque ela fica com aquele registro de que ela não pode se expor, porque ela não está adequada, porque ela não é igual a todo mundo, enfim. Então, isso se corrige? Tu consegue? Dá para corrigir muita coisa. Porque tu passa a dar uma outra informação. O músculo está ali para fazer o que ele tem que fazer. Né? Os eretores da coluna estão ali para fazer, eles só precisam de estímulo. E aí eu vou lá com estímulo verbal, com estímulo manual, indico, força aqui. Esses dias eu estava atendendo um paciente justo que cresceu muito, ele tem 2 metros de altura, e eu disse assim, tu tem que unir as tuas escápulas atrás, né? Porque ele tinha os ombros com uma tendência a projetar para frente. Eu disse, une as tuas escápulas atrás. Ele disse, não, mas eu não tenho escápula. Eu disse, tem. Tá aqui, então eu vou lá, toco, bato no osso, percuto o osso para a pessoa poder perceber que o osso está ali, que ele pode ser puxado por um músculo. Então é quase uma escultura. É interessante que a pessoa vai mudando todo o corpo, né? Eu tenho uma amiga que tá cada vez andando mais assim, ela já tá com uma bolinha aqui, ó. Eu me lembro da época da adolescência de uma das filhas, que é bem o que tu falou. Tinha uma turma que convivia com uma das minhas filhas, que o bonito era andar corcunda. Cara, eu tinha vontade de dar um pontapé no traseiro delas, porque era 4 ou 5, e eu dizia assim, vocês vão ficar com problema, E era a turma, como a turma inteira andava assim... Claro, entendeu? E eles fazem isso. Eles achavam que a imagem do grupo era aquela ali. E eles passam a utilizar aquele gesto, né? Só que eles estão se desenvolvendo com aquele gesto. Os adultos se beneficiam muitíssimo porque o adulto ele já teve algumas experiências esportivas, então ele já entende um pouco mais o que funciona onde, né? Às vezes a pessoa está com uma postura em função também do trabalho, da posição profissional que ela tem, né? Do cargo que ela ocupa. Daqui a pouco ele tem que liderar uma equipe enorme, um empresário. Tem muita gente que depende dele. Então, essa pessoa, ele tem que peitar a vida, então ele tem que andar para frente, ele acaba se posicionando assim, ainda que custe uma dor na lombar depois, mas ele precisa enfrentar tanta coisa que ele está sempre assim, a cabeça está quase querendo chegar antes que o corpo nos lugares, né? Então, essa pessoa a gente tem que educar a ir para trás, se colocar com peso nos calcanhares, usar o abdômen para ajudar a sustentar a lombar, porque senão toda a musculatura posterior fica agarrando ele, sustentando ele, que está em queda para frente, praticamente. Já que tu falou nisso, e mulher que usa muito salto alto? Acontece mesmo. Tem problema de postura? Depende. Se ela tem consciência corporal, não. Eu tenho muitas mulheres, alunas lá, que usam saltão diariamente. Óbvio, lá pelas tantas cansa, enfim. Mas com a consciência, quando elas estão em cima do salto, o que elas vão fazer? Elas vão contrair mais o abdômen, vão trazer a cabeça para cima dos ombros, vão se alinhar em cima do salto. Para isso tem que saber como fazer, né? Então eu já até agora, na temporada pré-festas de fim de ano, já orientei várias, né? Lembra quando estiver em cima do sandalhão, do saltão, usa o abdômen, peso lá no calcanhar, ainda que esteja em cima do salto. Chega em casa, relaxa o pé, para poder calçar o pé, fazer uma base boa de novo, andar em casa com... Nós tínhamos uma vizinha que, inclusive em casa, ela usava salto alto, mas aí encurta o tendão, sim, né? Encurta. Sim, se usa assim 24 horas por dia, óbvio que vai encurtar, ela vai ter que alongar mais se ela não quiser ter problemas, né? Às vezes dá problema na patela também, né? Ainda bem que nós não temos que usar isso. Não. Olha, gente, vocês têm uma sorte. Salto alto deve ser. Tem uma sorte. Olha, eu que estou ficando com mais idade agora, fica cada vez mais difícil andar no salto alto. Mas outro dia eu tive bem linda lá em cima de um saltão na festa. Olha, mas depois eu paguei meu preço. Dá dor nas pernas, cara. Deve doer, não é possível, né? Mas assim, Vitor, a gente estava comentando no intervalo, para vocês deve ser difícil, né, como personal trainer, ver alguém treinando por conta própria. Isso. E errado, né? É interessante o nosso trabalho lá, porque como nós estamos dentro do Hotel Sheraton, nós realmente a gente vê pessoas do mundo inteiro treinar. Só para te interromper, esses dias eu vi a Cíntia, outra vez que nos encontramos, a Cíntia estava contando que tinha uma atriz que ela botou babá todo mundo na esteira de chinelo ainda, isso né? Acontece. Realmente, nós estávamos lá.
Então, assim, ó, quando a gente vê pessoas do mundo inteiro treinar, a gente começa a realmente perceber assim, que tem muita gente que não sabe treinar. As pessoas vão para a academia. Por sorte, a maior parte dos hóspedes acaba fazendo só um trabalho cardiovascular, ou seja, vão para uma esteira, um elíptico ou uma bicicleta. Tá? Mas alguns vão para a parte de musculação, daí eles se utilizam dos nossos equipamentos do TRX, alguma coisa de funcional. E aí a gente começa a perceber muitos erros. E infelizmente, assim, a gente sempre tem um profissional que fica à disposição dos hóspedes. Ou seja, se eles têm alguma dúvida na montagem do equipamento ou na utilização, eles podem perguntar para o nosso professor, né? Mas, via de regra, eles acham que sabem, né? Então eles fazem. E a orientação que nós temos lá dentro da empresa é de não interferir. Né? A gente está à disposição, se coloca à disposição, mas não interfere. Então, infelizmente, a gente tem que realmente assistir. Mas isso dói, né? Dói, é muito desagradável para quem conhece o exercício, sabe como é que tem que ser feito, né? A gente, mas sempre que tem a oportunidade, porque às vezes a pessoa daí, ela te pergunta uma outra coisa e aí a gente acaba aproveitando o gancho e chamando a atenção, né, para como deveria ser feito aquele exercício. Mas acho que não custa, né? Se tem um professor à disposição, eu, via de regra, eu quando estou malhando, e às vezes a gente cumprimenta um aqui, outro ali. Sim. Às vezes eu pergunto, vem cá, tu acha que tá legal? Claro. Né? Porque da mesma forma que eles vêm perguntar pra gente sobre medicina, e ninguém é obrigado a saber tudo, né? Não, óbvio que não. Eu faço medicina, não fiz treinamento para educador físico, né? Ou para personal, então e vice-versa. Então, da mesma forma que o cara vem, acho que ter um pouco de humildade nessas horas não custa, acho que pelo contrário, custa uma lesão. Não, mas, Miguel, até nós mesmos, professores, precisamos. Né? Nós temos uma equipe de vários professores dentro da nossa empresa. Precisa de outro para olhar, né? Então, o que a gente faz? Nós pedimos para o professor comentar. Como é que eu estou aqui? Como é que está a minha execução? Né? Então, quando eu estou com a Cíntia também, né? Às vezes eu peço para ela me analisar. Por quê? Porque é importante o olhar de um outro profissional. Né? É uma pessoa que está fora, porque eu me olho no espelho, mas nem sempre o espelho me diz o que eu preciso. Né? Então, assim, o exercício, quando ele é feito corretamente, ele é um remédio. Mas quando ele é feito de forma errada, ele te traz prejuízo. Né? Então, infelizmente, a situação é essa. Se é para treinar errado, então é melhor não treinar. Né? A pessoa, então, o ideal é neste caso. Bom, eu não sei exatamente como é que se faz, então eu vou fazer aquilo que eu sei. O que é que eu sei? Bom, eu sei caminhar. Caminhar eu sei que eu sei fazer bem. Bom, então eu vou fazer uma caminhada. Depois de aprender um pouco mais, fez um trabalho, foi bem atendido por um profissional em alguma academia, enfim, conheceu, faz aqueles movimentos que conheceu. Procurar não inventar, isso é importante, tá, na atividade física, porque quando a pessoa vai inventar, é aquilo que antes a Cíntia estava falando. Às vezes tu vai fazer um exercício que até é bom, mas não para ti. Ele é bom para os outros, mas para ti não convém que faça. Às vezes, por exemplo, no trabalho que a Cíntia faz, a pessoa já está contraída demais no peitoral. Aí ela resolve fazer um trabalho de peito de forma muito intensa. O que vai acontecer? Esse músculo vai ficar mais tenso ainda. Ou seja, aquilo que já estava desequilibrado se intensifica. Então, isso não deve acontecer. Para evitar que isso ocorra, então faz aquilo que conhece, né? E busca a orientação de um profissional. Né? Ou seja, nas academias hoje em dia tem vários profissionais que estão realmente em condições de fazer uma boa orientação. Né? Então, buscar esses profissionais para fazer um trabalho que seja adequado para ele e não que seja um exercício... Né? Mas dá vontade de interferir, né? E agora no verão... Dá vontade. Agora no verão, a gente mora aqui na Três Figueiras, aqui perto do Guatemi, tu vê a quantidade de gente correndo na Nilo Peçanha, tu olha os tênis, com tênis errado, correndo. Tênis velho. Em horário correndo em horário ruim, né? Não, esses dias... no meio da avenida que o cara está respirando toda aquela poluição e de preferência no horário onde tem mais carro na rua. Esses dias a gente estava voltando, não me lembro se foi de um velório, alguma coisa assim, mas nós voltamos assim, eu acho que era umas 5:30 da manhã, tinha um grupo de mulheres subindo a Nilo Peçanha, correndo no escuro. Eu falei, Alexandre, olha o risco disso aí. É 5 horas, é um bom horário, é um belo horário. Não, mas tu imagina, sem proteção nenhuma, no escuro. Mas não estava carregando nada. Ué, estava de tênis, estava de roupinha.
A gente estava comentando no intervalo. Sem falar numa agressão maior, né? Porque assim, eu imagino para eles o que deve ser ficar olhando o pessoal, porque assim, eu estava comentando que eu estava numa fila, numa loja, estava com a namorada, numa loja que tinha recém-aberto aí, e na minha frente tinha uma menina com um piercing no nariz. E aquele piercing no nariz estava inflamado, e ela botando uma pomadinha. E tu fica assim, fala ou não fala, porque é óbvio que vai dar problema, né? Primeiro, piercing atravessando cartilagem, péssima ideia, porque cartilagem não tem circulação. Se tiver uma inflamação, ela vai perder a asa do nariz, como eu já tive pacientes que perderam a asa do nariz, perderam um pedaço de orelha. Não, deixa eu te dizer que tu fica naquela, né? Você comenta ou não comenta, que vai achar que eu estou querendo o paciente, mas na verdade tu quer... Mas essa tu nem conhecia. Não. Eu tenho uma funcionária na clínica que estava de piercing, eu falei para ela, olha, deixa eu te dizer, tá até meio vermelhinho em volta. A gente ainda falou sobre isso no programa passado e tal. Tira o piercing. Tira e bota do outro lado. Meu de ouro. É meu de ouro. Não tem não. O meu não tem problema, doutor. O meu é de ouro. Eu atendi uma paciente, eu estava comentando. Tá garantida. Tá garantida. Não, o problema não é o ouro, não é ouro, né? Bastante contaminação, né? Claro. Nem na língua, pode botar do material que quiser. A língua é o lugar mais cheio de bactéria. Eu ainda atendi uma paciente, Ana, que já tinha perdido um pedaço da asa nasal direita e estava com piercing na esquerda. Quer dizer... o caso é muita vontade de ter piercing. Não, tá tentando perder o nariz. Não, e assim, na área de vocês, eu canso de o pessoal, como sabe que a gente é médico, né? Então o pessoal vem perguntar, vem cá, o que eu tomo, hein? Porque eu tô com uma dor aqui, já tive aqui. Quer dizer, já teve aqui, tá aqui, é óbvio que ele não está fazendo certo. Né? Ele vem perguntar um jeito de tratar o erro que ele cometeu. Ou seja, tem que corrigir, de preferência sem consultar Mas tem que achar a causa. Claro. Perguntando lá na academia. De preferência não, nem a gente, médico apareceu. A gente não se omite de dizer, né? Olha, como anti-inflamatório tem tal coisa. Sim. Mas vem cá, o problema não é o anti-inflamatório, o problema é corrigir o que está causando. Sim, né? sem causar. O pessoal que joga tênis, então, mas é muito frequente. Eu tive você não saia daí, que nós já estamos indo para o terceiro bloco. Você não saia daí, que nós já voltamos, que agora a Cíntia e o Vitor vão dar dicas para você. Já voltamos. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce. A gente tem que esperar o intervalo, filho. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Pois é. Como você já assistiu no primeiro e segundo bloco, reeducação postural, que a Cíntia já falou, a importância de treinar com alguém que seja qualificado, que é o que o Vitor está falando, né? Cíntia, qual é o benefício da reeducação para idoso? Bom,
É o seguinte, a reeducação para o idoso, ela vai oferecer para o idoso a possibilidade de ele continuar se movimentando. O idoso, ele já tem fraqueza, né? Ele já tem assim, um tônus reduzido, ele começa também a ter uma atividade reduzida, o que favorece para a perda de tônus muscular, para enfraquecimento geral, né? Para uma redução cardiorrespiratória também, da capacidade cardiorrespiratória. Então, tende a ir para uma curva descendente de atividade, né? A gente vê hoje em dia que muitos idosos chegam aí aos 80 anos com uma cabeça excelente, com condições de produzir. Então, assim, pessoas que é uma pena que elas comecem a ficar cada vez mais sentadas, deitadas, sentadas, deitadas. A reeducação postural, o que ela faz? Ela favorece com que esse corpo se mantenha em pé, com os movimentos livres, com capacidade de caminhar um bom trecho, de fazer uma caminhada no shopping, na praia, no parque, sem ter aquela dor horrível na lombar, sem ter aquela dor horrível no joelho, sem ter aquele desconforto no tornozelo. Por quê? Porque eles realmente têm que ter esse olhar assim, sobre qual é a região que está desabando e como que a gente faz para manter esse edifício em pé e livre, para ele continuar, o corpo continuar acompanhando a cabeça. Né? A gente sabe que uma coisa vai puxando a outra, o sedentarismo vai fazendo com que a pessoa fique cada vez mais abatida, né? Mais depressiva às vezes, se sentindo com pouco motivo para continuar lutando e vivendo, enfim. Então, a reeducação postural, ela diz para a pessoa assim, ó, o teu corpo ainda se move e se move bem. Mas eu acho que daí a importância do trabalho que vocês fazem em conjunto, né? Porque perda de massa muscular, que é o que a gente chama de sarcopenia, né? Que é natural do velho. Pessoal, nem tudo que é natural é bom, tá? Não vem com essa história que natural a gente tem que aceitar. Não tem que aceitar, não. Mas eu acho que não só a reeducação, mas como tu não perder massa, sem dúvida, que eu acho que é o que tu faz com a parte de personal e a nutrição, né, Vitor? É interessante porque, assim, ó, às vezes se tu faz um trabalho certo do ponto de vista do exercício, tá? Mas tu não ajusta a alimentação, o trabalho não dá resultado do ponto de vista de ganho de massa muscular, né? E até de massa óssea também, né? Ou seja, a nutrição é fundamental para que esse trabalho tenha resultado. E isso, infelizmente, a gente percebe muito, assim, ó, a pessoa vai na academia, ela se esforça, ela se empenha em manter os horários e fazer tudo certinho, mas se alimenta errado, né? Então o trabalho não aparece. Quando tu começa a fazer os ajustes alimentares, aí o resultado começa a aparecer. Aí ele começa a mudar a constituição do corpo. Ou seja, ele começa um processo de rejuvenescimento. Né? Nós temos um recurso, né, de avaliação, né, que é a bioimpedância hoje em dia. E nós temos, então, com essa avaliação, nós temos 32 informações diferentes. Ou seja, ela dá a quantidade de massa muscular, quantidade de osso em cada região. Então, isso é muito bom porque a gente consegue mostrar para o nosso aluno o quanto ele está evoluindo. Né? A gente mostra, olha como é que tu estavas e olha como é que tu está agora. Ó, essa nossa balança, inclusive, ela mostra a idade biológica da pessoa. Então, ela consegue informar para nós o quanto essa pessoa está rejuvenescendo. Né? Então, a gente vê, assim, às vezes, ao longo de meses de treinamento, controle de alimentação, redução do consumo de álcool, melhora da hidratação, a pessoa consegue rejuvenescer 10 anos. Tem um programa que eu fiz aqui há um tempo atrás com o Vitor. Tu te lembra, né, Ana? A primeira vez que eu subi numa máquina dessa aí, de bioimpedância, na época eu estava com 51 anos de idade e a idade cronológica que a máquina me dava era de perto dos 50. Tá. Que já é um pouco melhor ter um pouco menos idade do que o que a gente tem. Certo. Com a suplementação adequada, isso assim, ó, eu sempre fiz exercício, tá? Eu tenho inclusive as fotos de quando eu te falei, de quando eu treinava e infelizmente treinava errado. Né? Eu sou professor faixa preta de karatê, me formei em Kung Fu, cheguei a trabalhar com isso e tal, mas treinava errado. Então eu tenho minhas fotos de quando eu tinha 20 anos de idade, sem definição muscular, perdendo massa, porque comia errado, treinava demais. Nessa máquina da bioimpedância, eu fiz ao vivo aqui, tá? Certo. A idade metabólica, você pode acessar aí. Então, isso é uma coisa interessante, porque eu acho que isso é um segmento bom de fazer. Certo.
a idade que a máquina dá, a menor idade é 12 anos. E a gente fez ao vivo, era o que a máquina constava na época. E quando eu comecei era 50. E foi decaindo, decaindo. Por quê? Porque tu melhora o quê? Hidratação, né? Melhora, por exemplo, eu cheguei a treinar 5, 6 horas, 6, 7 horas por dia, suplementando errado, perdendo massa, né? Que isso a gente tem como avaliar hoje, sem né? dúvida. Comendo errado, os hormônios desregulados, treinando demais. Então, o que a gente fez? Ajustou isso, ajustou o treinamento. Rejuvenescendo. E começa, em vez de perder massa, a ganhar massa. Sabe que é muito frequente, viu, Vitória? A gente quando pede assim a avaliação, que tu vê ali a CPK, a creatinofosfoquinase, né, que é perda de massa muscular específica, tu vê assim, muitas vezes o cara acha que ele está fazendo o exercício adequado, por exemplo, maratonista. Sim. Eu não sei porque que dão medalha para maratonista. Me desculpa você se você faz maratona, tá? Sim. Mas a história da maratona, se você se lembrar, a Batalha do Peloponeso, o cara saiu correndo lá para contar que tinham ganhado a guerra e caiu morto. Quer dizer, se maratona fosse bom, o cara não tinha caído morto, né? Então, eu não conheço maratonista que vive muito tempo, mas tudo bem, cada um com o que gosta de fazer. Mas tu mede uma perda de massa muscular depois de uma maratona, mesmo o cara que suplementa, o laboratório chega a te ligar para dizer assim, ô doutor, olha, será que está certo? Não quer repetir? Porque aí em mais de 3 mil. Que o ideal, o que é? O ideal é quanto menos essa taxa metabólica tiver elevada, melhor. Quer dizer, se o laboratório diz que vai de 50 a 170, eu quero de preferência menor que 50, e não 3 mil. Né? Então, importante essa avaliação, porque assim, ó, o idoso, normalmente, o natural é perder massa, Vamos lá de novo ao doutor Laí Ribeiro, né? Picada de cobra também é natural, tá, pessoal? Ninguém quer. Né? E médico que vem com essa história de natural não devia fazer medicina, porque não tem nada mais antinatural do que dar remédio, oferecer cirurgia. Agora, quando a gente oferece saúde, isso é antinatural, né? Ousado. Aí não faz bem. Porque daí, infelizmente, o que a gente aprendeu na faculdade? Fazer diagnóstico de doença e tratar a doença. Então, prevenção, que eu acho que é o que vocês fazem. Lá, exatamente. O nosso caso é esse. As nossas referências são essas. Assim, ó, a pessoa chega para nós saudável, via de regra, né? O nosso cliente é um cliente que chega saudável. Ele está bem, mas ele quer ficar melhor. Então, o nosso trabalho é esse, é deixar ele melhor. E dá muita alegria para nós, assim, perceber que os nossos alunos vai passando o tempo, né? E eles vão olhando para trás e dizendo assim, ó, eu tô com 50 anos e tô melhor do que quando eu tinha 20. É muito importante para o professor ouvir isso, sabe? Então, é uma alegria, né? Porque a gente percebe, assim, que realmente está ajudando a pessoa a viver melhor. Né? E é exato essa coisa assim de rejuvenescer, de aumentar a qualidade de vida, melhorar a disposição, a pessoa poder fazer aquilo que ela realmente quer fazer. Né? Isso é o que a gente chama de anti-envelhecimento. Tem muita gente que fica brava quando a gente fala em anti-envelhecimento. Sim. Né? Ora, mas exato, que pena, né, Cíntia? Que pena. Que pena, porque isso é uma realidade hoje em dia. Quer dizer, trabalhar pensando que eu vou criar velho e criar doente. Sim. Eu tenho 55 anos e me sinto melhor hoje, e se tu vê foto físico, eu estou muito melhor hoje do que estava quando eu era guri. Então. Né? E a gente estava comentando no intervalo... Tu sempre se achou bem, porque eu tenho foto de tu pequenininho fazendo assim. Bom, mas daí era problema... Vamos corrigir isso, né? Daí era problema de a autoestima sempre foi muito boa. Que bom, né? Isso é bom, a namorada que diz assim, tua autoestima é muito alta. Eu falei, graças a Deus. Porque é o quê? Se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? Isso é bom, saudável. A gente estava comentando que tinha uma paciente, inclusive uma cliente tua, que tinha um diagnóstico de cadeira de roda. É um caso bem específico, assim, essa é uma coisa que eu fico muito feliz, assim, junto com ela ainda é minha aluna hoje. Ela chegou para mim já há uns 8 anos atrás e ela tinha uma artrose de quadril, né, de sacroiliaca e já alguma coisa na coxa femoral. Esse é um dos poucos casos que eu já peguei, assim, com o problema bem avançado, né, mas... O que a gente identificou? Eu, junto com outra colega minha, fisioterapeuta, que faz análise baropodométrica, que, né, pelo exame da pisada, percebe o deslocamento
de peso para um lado ou para o outro do corpo também, ela me identificou que tinha um desnível muito grande, ela estava com muita descarga de peso sobre o lado acometido. E a origem disso era uma visão bem limitada no olho do lado oposto. Então era o quadril direito e o olho esquerdo, o nervo óptico nunca tinha se desenvolvido bem. Então ela enxerga muito mal com o olho esquerdo e deslocou o peso todo para a direita, sobrecarregou todo aquele lado. Inclusive ela tem um tônus alterado todo no lado direito e ela tinha muita dor. Muita dor, assim, de não poder dar uma passeada no shopping. Não tinha condições. E começou a visitar médico, teus colegas, traumatologista, colegas de medicina, e todos eles diziam, olha, não tem o que fazer. Tu vai ter que esperar mais um pouco, daqui a pouco a gente faz uma prótese de quadril. E é isso que a gente tem a fazer. Por enquanto, tu convive com a dor, analgésico. Ela tinha problema de pressão, não podia estar tomando anti-inflamatório. E, bom, começamos a trabalhar devagarinho, reajuste, e aprende a posicionar e harmoniza as forças e vai indo. Ela também começou a fazer uma correção com palmilhas corretivas, também da nossa colega que trabalha lá, a Cris. E ela hoje não corre maratona, mas faz suas corridinhas, corre provas de 5, graças a Deus, maratona de 10, não, maratona não. Mas ela corre provas de 5, de 10 quilômetros, feliz da vida, né? Baixou peso como gostaria de ter baixado, tem uma outra postura, tem outra desenvoltura, ela percebe assim que ela está com uma capacidade de se expressar melhor, inclusive, né? Ela se livrou daquela dor, ela já passou por várias outras situações, assim, Vê como é importante a pessoa buscar tratamentos, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa se conforma com, não vou caminhar mesmo, vou trocar a prótese de quadril, vou ficar na cadeira de roda, ou mesmo assim, não vou gastar nisso agora, a pessoa às vezes economiza nela mesma. Mas como é importante a pessoa procurar se cuidar e se tratar, né? Ela respira bem, dorme muito melhor hoje. Né? É um outro relato que eu tenho também, que as pessoas dormem muito melhor depois da reeducação postural. E por quê? Porque elas respiram melhor durante o dia. Até pela dor, né? Porque tem gente que quando deita, eu me lembro assim, dependendo, na época da residência que o cara, infelizmente, trabalha de sol a sol, tu deita, dói tanto tudo... Que também não dorme. Que tu não consegue dormir, quer dizer, quem tem dor não consegue dormir direito. Exatamente. Né? Mas com o trabalho de reeducação postural, uma das coisas que a gente consegue muito é a melhora da prensa abdominal, né? E aonde a pessoa consegue ter um percurso melhor do diafragma, porque todo o exercício de reeducação postural ele é baseado em respiração, né? Muita respiração prolongada, ciclo respiratório longo, um trabalho abdominal de reforço do core, muita isometria, que também tem um dos benefícios da isometria é o relaxamento posterior. Então tem gente que gosta de fazer aula à noite, porque vai para casa, relaxa e dorme bem, né? Então, realmente, assim, se consegue com que em toda a vida da pessoa tenha um pouco de benefício, não só na melhora do movimento, mas também na relação dela com os demais, porque principalmente o método das cadeias musculares é um método que aborda toda também a parte assim de relacionamento, de comportamento, porque como o corpo é a nossa máquina de expressão, né, a pessoa acaba também se relacionando melhor onde ela está e assim, isso assim, ela consegue ter esses benefícios pequenos assim pontuais que ela vai percebendo que é ela com o corpo dela bem, sem excesso de força em nenhum lugar. No geral, tá, Vitor? Quais são os serviços que vocês oferecem lá? Hoje nós temos profissionais assim, na área da educação física, fisioterapia. Na fisioterapia nós temos nessas duas áreas, assim, divididas na parte de postura. Tá? Que é mais preventiva e a parte clínica, né? Que é o tratamento. Tratamento, né? A pessoa está com uma dor, enfim, daí faz aquele tratamento mais típico da fisioterapia, né? Que também tem o laboratório de palmilhas. Isso, que faz esse trabalho bem interessante de baropodometria, né? Daí depois nós temos uma equipe muito boa de massagem, tá? Dá para se dizer assim, sem dúvida, que a nossa equipe está entre as melhores do nosso estado. É no Sheraton, mas é aberto para todo mundo. É no Sheraton, é aberto para todos. Tá? E então depois ainda teríamos a nutricionista Débora Vargas, que também está conosco. Ela tem diversas especializações, inclusive também na área de esporte, e conduz inclusive atletas na parte de alimentação.
Então nós temos uma equipe assim que trabalha em conjunto. Temos uma professora de yoga, a Mônica. Fantástica, Mônica. Que aqui diz que para o estresse não tem nada melhor, né? É verdade. A Mônica, e a Mônica sabe. Mônica Ikeda é uma Nisei que faz um trabalho bem bacana aí nessa área de yoga. E então essa equipe trabalha realmente juntos, né? Todos sempre tendo muita troca. Às vezes o paciente da Cíntia, ele faz um trabalho com a... Migra para yoga, depois migra... daqui um pouco com a nutricionista, enfim, e a gente vai fazendo essa troca, vai conversando e vai fazendo com que esse cliente tenha cada vez mais saúde, cada vez mais disposição, menos dor e mais qualidade de vida, né? Mais satisfação. Bom, a gente quer agradecer muito a presença da Cíntia e do Vitor. Infelizmente acabou o nosso tempo hoje, mas ficou o convite, né? Pode visitar, né? Exatamente, vocês podem visitar a Prisma, que vocês vão saber mais, que é em cima do Sheraton, ou vocês podem também mandar perguntas, o que faltou a gente perguntar, e a gente vai chamar o Vitor e a Cíntia de novo. Obrigado pela disponibilidade, vocês estarem conosco. Nós voltaremos felizes. E chamaremos mais vezes, com certeza. Muito obrigada por ter nos convidado, a gente adorou participar. Que bom, e a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590.